Meu querido, minha querida, boa tarde, um bom almoço para todos nós. Eduardo Leite cometeu crime, a conduta de ecocídio? Será que o prefeito de Porto Alegre cometeu o crime de ecocídio? Por que eu digo isso? É e era necessário que eles tomassem medidas preventivas para mitigar esses efeitos deletérios, que seria o gerenciamento dos riscos, a partir de inobservância das regras de preservação. Ao invés de gerenciar a preservação da natureza, como não ocorreu a preservação, tem que gerenciar hoje o risco. Como não se gerenciou o risco, mesmo com tantos avisos, hoje tem que se gerenciar desastres, catástrofes ambientais, de climáticos, etc. e tal. Tudo porque não houve o dever de casa. Mas, Andréia, por quê? Por que Bolsonaro não fez o dever de casa? Por que, pelo que tudo indica, Eduardo Leite, Sebastião Melo, prefeito de Porto Alegre, não fizeram o dever de casa? Porque deixaram a boiada passar. Ao invés de recrudescer as normas ambientais, flexibilizaram as normas ambientais. Eu expliquei para vocês sobre a questão do lago e do rio. Chamam o lago de Lago Guaíba, e é um rio. E chamam disso porque houve uma alteração legislativa no município, no estado, em 1998. Para quê? Para poder construir na beira do rio. O Lago Patos, né? Lagoa dos Patos. Que dia que aquilo é uma lagoa? Que dia que Guaíba é um lago? Então, houve essas manobras legislativas, inclusive por uma alteração de uma lei federal, a mando de Bolsonaro, que deu a competência legislativa para os municípios legislar sobre essa matéria, mudando nomes para, então, colocar e passar a boiada. Mas, Andréia, tudo bem, mas por que fizeram isso, Andréia? Porque representam isso, representam o agronegócio a todo custo, representam a extração de madeira a todo custo, representa o garimpo, representa a grilagem. Por isso, o meio ambiente que se exploda. O que a gente quer agora é o que isso aqui produz. O que, André? Dinheiro, nota, capital. E o meio ambiente? Que se lasque. Uai, André, mas isso vai trazer consequências geracionais, inclusive. E eu com isso? Eles pensam dessa forma, parece. Nós precisamos agora. Daqui 4 anos eu nem estou no governo mais, vou ficar no máximo 8 anos e pronto. A gente precisa de dinheiro. É isso que está acontecendo no Brasil, praticamente, em milhares de municípios e estados. Hoje nós temos uma centena de municípios que estão em locais de alto risco, que tem que ser monitorado de dia e de noite. Por quê? Construíram onde não podia construir. Desmataram aonde não podia desmatar. Pra você ter ideia. Durante o governo Bolsonaro, e que reverbera até hoje, tanto que nós temos 25 projetos de leis que tentam mudar a legislação ambiental, flexibilizando. Para quê? Para o garimpo. Eu fiz uma lista e cataloguei aqui para te passar. Flexibilizando normas ambientais para neutralizar atividade ambiental, passar pano, gerar impunidade para aqueles que causam dano ao meio ambiente em relação à notificação, em relação a crime, eles querem flexibilizar isso, passar a boiada, legitimar ações de destruição da fauna e da flora. Eles estão querendo tentar eliminar os requisitos para que se obtenha licença ambiental. Tudo isso são projetos de leis. Eles estão tentando anistiar grileiros com a legalização aí
dos grileiros, eles estão tentando diminuir as áreas de preservação ambiental, eles estão tentando diminuir as áreas de preservação permanente. Para quê? Produção de gado a todo custo, plantação de todo jeito, destruir aquilo que for necessário. Eles estão tentando regularizar, fazer a regularização fundiária de forma ilícita, sem critérios sérios, de uma série de pessoas, inclusive ricas, que invadiram áreas de preservação ambiental. Tudo isso tem projeto de lei para que ocorra essa situação. E por que tudo isso? Porque eles são vocacionados para a destruição. Tudo a partir do capital. A gente precisa gerar dinheiro, então a gente precisa fazer isso. Mas qual que é a base ideológica disso, Andréa? O negacionismo. O negacionismo é uma das bases ideológicas, bem como a fake news. E o negacionismo, a negação, segundo a psicologia, causa problemas graves. Por quê? A pessoa cria uma bolha de ilusão, de não verdade, em que qualquer coisa que seja diferente disso, ela passa a ser uma pessoa hostil, até a mesma beira da violência, se não a violência. E acaba causando nesse ambiente a autodestruição. E quando nós falamos disso num campo de meio ambiente, é a destruição de cidades, de bairros, de vidas ceifadas por uma caneta de um gestor público que não ouviu os técnicos, os cientistas, e não olhou para o meio ambiente, só olhou por interesses das elites, as quais ele representa. Grileiros, agronegócio, mineração, extração de madeira, uma série de situações, meu querido, que não pode pautar o debate, não pode pautar as matérias que vão ser trazidas à realidade para a população. E esse negacionismo, que vem com ele as fake news, hoje é uma situação muito mais grave. Por quê? Porque ressoa e tem muito mais eco e alcança milhões de pessoas através das redes sociais. E isso gera o quê? Destruição e morte. É o que nós estamos vendo hoje no Rio Grande do Sul. Foram vários alertas, há anos que tem se alertado. Aí sabe o que eles fazem? Com aqueles que vêm alertando há anos, que esse termo agora deu uma sumida. Eles chamavam esse pessoal de ecoterroristas. Eles queriam fazer alarme, eles queriam causar pânico na sociedade, de falar uma coisa dessa, que vai sumir cidades, que vai sumir bairros inteiros. Isso é ecoterrorista. Vocês estão querendo causar pânico na sociedade. E agora? E tem estudos lá no painel intergovernamental do clima, que diz que até em 2050, se continuar do jeito que está, soltando fumaça, gás carbônico de tudo quanto é jeito, indústria, veículo e tudo, que agrava o efeito estufa. E aí, quando sai, o trem sai para arrebentar tudo. Se continuar, em 2050 vai aumentar em 2,5 graus. Vai sumir países, continentes de destruição, com a força com eventos extremos climáticos. E não é só aqui no Brasil, é no mundo todo. Sabe o que os negacionistas falavam em relação aos ecoterroristas? Que isso aqui não acontecia no Brasil, que podia até acontecer lá fora, porque lá fora os continentes eram mais antigos, então podia acontecer até lá fora. Que no Brasil não vai chegar nada disso aqui não, vai demorar demais, não vai ter nada de efeito, não. Isso aí é terrorismo dos ecologistas, dos cientistas aí, desse povo. Aí, é isso que eles falavam. E agora? O CEMADEM tem 1.942 municípios em situação de alerta, onde o CEMADEM tem um monitoramento
de dia, à tarde e à noite nesses municípios. Por quê? Está previsto catástrofes nesses municípios. E eu te pergunto, o que que o município e o estado, em relação a esses ambientes, estão fazendo para prevenção? Aquilo que eu te falei, tem um gerenciamento de prevenção que tem que ser feito. O que que eles estão fazendo? Eu já posso te falar. Muitos não estão fazendo absolutamente nada. E alguns estão fazendo muito pouco. Aí não gerencia aqui, ó, a preservação, né? A preservação, né? Preventivo, não faz. Aí daqui a pouco tem que gerenciar o quê? O risco. Aí não gerencia o risco. Aí vai gerenciar o quê? O desastre, a catástrofe. Aí daqui a pouco vai tentar colocar a culpa no outro, principalmente no governo federal. Infelizmente, essa é o palanquete dos negacionistas. Aí eles vêm nas redes sociais com um monte de fake news para que você não saiba isso que eu estou a dizer para vocês. Tudo isso é uma consequência, dentre várias coisas, do negacionismo ambiental e de não ações preventivas dos governos, executivo, legislativo, municipal, estadual e federal. Aí eles vêm com um monte de fake news. Para quê? Para falar ainda e tirar os holofotes do que é o problema e falar que eles não têm nada a ver com isso. Só que tem. E vou repetir uma coisa, meu querido. A situação no Rio Grande do Sul não vai ser a primeira e não será a última. O último lugar que vai acontecer desastres ambientais. Já tem, não tem o dia nem a hora marcado, mas já tem os lugares onde a ciência está dizendo, onde técnicos da área já têm uma lista de locais que poderão sofrer desastres climáticos extremos. Já tem os locais. Não tem a hora nem o lugar. Aí vem os negacionistas. Olha aqui essa imagem. Isso aqui é uma fake news, outra fake news que colocaram. Aqui, ó, colocou um vídeo, uma pessoa falando, e falando que são os caixões que estão sendo levados num caminhão frigorífico, onde vai colocar os corpos e causando toda aquela balbúrdia, aquele pânico. Isso aqui é fake news. Isso aqui ocorreu na Turquia. No ano passado teve um terremoto lá. Aí eles tiveram que organizar isso aqui para pegar os corpos. Não é aqui. Aqui no Rio Grande do Sul, o que tem de oficial de corpos são 147 vítimas fatais até o momento, lamentavelmente. É claro que, pelo que tudo indica, vai haver muito mais vítimas, principalmente quando as águas baixarem. Mas o governo tem que trabalhar com aquilo que é oficial, e não com aquilo que é fake news ou suposições. Mas isso aqui é mais uma fake news e mentira, para causar pânico, pavor, lamentavelmente. E tem, novamente, deputados e senadores que estão propagando muita fake news. A Nicolas Ferreira fez uma postagem dizendo que o governo não estava enviando insulina. Ele pegou, né, uma coisa de uma insulina, um outro tipo de insulina, que vai sair ainda o estudo e que não chegou em lugar nenhum, meu lindo, minha linda. Entendeu? Aí ele fez uma postagem dizendo que o governo não está enviando insulina lá para o Rio Grande do Sul. Que o governo comprou uma nova insulina mais eficiente, só que ela ainda não está em circulação. Precisa passar por um processo de formalidades necessárias para a sua liberação. Isso é no Brasil todo, não é no Rio Grande do Sul. A insulina que é distribuída normalmente já está disponível em todos os lugares do Brasil. Só que aí ele vem com uma meia-verdade, que eu digo que é uma mentira muito maldosa, em que ele pega uma parte que é verdade e distorce a outra para falar mentira. Só que isso aqui pegou muito mal para Nicolas Ferreira, viu? Inclusive, aí o pessoal começou a chamar Nicolas Ferreira de Nico, Nicole é o diabo. Aí esse trem viralizou aí nas redes sociais, que o povo realmente está cansado de tanta mentira, gente. E o problema das mentiras, como eu disse para vocês, é que
faz com que o governo acabe tendo que gastar tempo, dinheiro, pessoal, para desmentir essas mentiras, ao invés de estar realmente fazendo um trabalho mais propositivo ali no Rio Grande do Sul. E dentro desse ambiente, Pablo Marçal, não é? Que é pré-candidato a prefeito de São Paulo, que a gente sabe que ele propagou algumas fake news, sim. Pode ser que ele tenha até usado algumas palavras inadequadas, não corretas, mas enfim, acabou sendo fake news. Inclusive, ele, num programa aí que ele está fazendo lá, um treino lá de coach dele, de treinador, ele inclusive foi muito violento, ele foi muito agressivo com o que ele falou em relação ao governo, em relação à Globo também. Ele até falou que nesse momento, que ia engajar, ia chamar os seguidores dele, porque ele tem alguns milhões de seguidores, eu acho 2 milhões e pouco, que ele ia chamar os seguidores deles, que eles iam engajar, e que eles ia para cima, e tá, e pá, bem bravo, xingou, né? Esse povo de Deus que xinga, eu não entendo isso, vocês vão me desculpar, mas eu não entendo isso, não. E xingou, e pá, tá, desculpa, pá, tá. Aí o que aconteceu? Você sabe que a AGU já acionou a Polícia Federal e acionou a Justiça para que ele dê o direito de resposta e tudo mais. Aí, ele fez um videozinho pedindo para os seguidores dele parar de falar, calmar e tudo mais. Eu vou te explicar o que aconteceu. Vou pôr o videozinho aqui bem rápido para a gente Apoio do entender. Exército, obrigado, o Exército está organizando os lugares. Espera aí um pouquinho. Vou voltar aqui desde o início. Vou pôr grande. Aí, é interessante. Deixa eu passar uma coisa para vocês aqui. Isso aqui é coisa de marketing, é coisa de pessoas que orientam ele. Ele falou isso aqui dentro desse contexto aqui de comendo. Ele estava comendo, tal, apressado. Isso é para tirar a importância do arrego que ele está dando. Aí eles usam esse tipo de expediente aqui, de fazer, que está falando ali dentro do normal, vou comer e está falando, é para tirar a grandeza do pedido de desculpa e daquilo que ele está fazendo, que ele está voltando atrás. É para ele não se sentir tão. Entendeu? Isso aqui é estratégico de marketing. De marketing. Aí veja aqui o que ele falou. Vamos ver juntos. E o apoio do Exército, obrigado, o Exército está organizando os lugares. Espera aí. Ele falou mal do Exército. E agora ele está agradecendo o Exército. Ele falou que o Exército não estava presente, que não estava fazendo aquilo que tinha que fazer, que o povo que estava fazendo, que ele que estava fazendo, que ele ia ter que ensinar o governo e o povo do Exército a trabalhar. Ele chegou a fazer vídeo de jeito. E agora ele está agradecendo o Exército. Ó, mudou o menino. Quando a gente chegou lá a primeira vez, o povo veio correndo para cima do helicóptero, agora o Exército está lá organizado, nós vamos descer lá agora. Viu? O Exército está organizando tudo, meteu pau nas Forças Armadas. Agora, viu? 2 elogios já. Numa frase, o Exército. Muito bem. E eu queria pedir para vocês uma coisa. Oração, né, cara? É, oração. Segundo, vamos parar de ficar falando do governo. Ó, primeira oração, para tirar o focozinho do que ele vai pedir agora. Vão parar de falar. E eu vou te explicar por que ele fez isso. Segundo, vamos parar de ficar falando do governo, porque senão a gente vai ficar rachando o país e vai ficar aparecendo quem quer ser melhor que o outro. Eu quero pedir encarecidamente vocês que me seguem, para de ficar comparando o que a gente está fazendo. A gente que já chamou a atenção do governo, o governo já se posicionou, tá tudo certo. Vamos parar com esse negócio? Vocês podem escrever assim, ó. Sabe por que ele fez isso aqui? Ele foi avisado. Ele foi avisado que ele poderia responder por calúnia, por injúria contra a instituição Forças Armadas, por fake news, né, que pode incorrer nesses crimes, mas mais do que isso, ele poderia responder por incitação ao crime, porque ele foi muito agressivo quando ele pegou as redes sociais dele, que tem grande alcance, e falou que nós vamos junto, incitando, ele incitou os seguidores dele aí mesmo fazer como se fosse assim, vamos quebrar tudo, vamos,
e pai, e a Globo, e o governo, e o exército. Foi um trem feio. Eu não vou botar aqui porque a gente não pode ficar dando muito holofote. Porque ele está fazendo isso porque ele é pré-candidato a prefeito. Mas ele fez isso. Pode ter certeza que os advogados dele chamaram ele e falou: deixa eu falar uma coisa para você. Você está afim de pagar essa conta e de responder por isso? Porque se você continuar, você vai ser em curso em vários crimes, inclusive incitação ao crime. E aí? Você quer isso? Pode ter certeza. Porque realmente ele abusou. Você criticar, isso é normal, gente. Você pode criticar o governo. Você pode falar, não, eu não concordo com isso, por isso, por isso, por isso. Tudo bem. Agora, o que você não pode é atacar, falando mentiras, falando fatos e situações que não são verdadeiros. E dentro desse ambiente de um influenciador que tem milhões de seguidores, é mais grave ainda quando ele chama e fala que nós vamos fazer o terror. Ele falou isso. Acho que foi esse o termo que ele usou. Nós vamos fazer o terror e calma, 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 jacaré. Não é assim que funciona. Aí ele pode incorrer em situações graves. Então a gente tem que ter responsabilidade. E quando a gente tem seguidores, né, e quanto mais seguidores você tem, mais responsabilidade você tem que ter. Você tem que tomar cuidado, porque senão você pode sim praticar, dentre outros crimes, a incitação ao crime. Você está incitando as pessoas a cometerem atos de atrocidades, atos de crimes. Então, tem que tomar cuidado. Aí eu não sei se você viu, tem outro contexto que deu ensejo a esse recuo de Pablo Marçal. Vocês viram que William Bonner foi hostilizado lá no Rio Grande do Sul? Vocês viram que ele estava fazendo o programa lá, o repórter, o âncora da Globo, estava fazendo lá, ele começou a ser hostilizado. Aí depois teve um outro repórter da Globo também que foi hostilizado, lá no Rio Grande do Sul, por pessoas lá. Aí teve um outro da Record. Esse foi engraçado, viu? Esse o cara postou, o cara era bolsonarista, e o cara postou o Cabrini, o Cabrini sendo hostilizado lá, e falou que o Cabrini era da Globo, e não era da Globo, o Cabrini é da Record. Mas o que eu quero dizer com isso? Pablo Marçal, com esse movimento, ele poderia inclusive responder e a culpa dele ser alcançada por esses atos, porque ele estava incitando as pessoas contra a Globo, contra a TV, contra o Exército, contra tudo, vão fazer o terror e tudo mais. E eu vou falar para vocês, isso é lamentável. A pessoa, ao invés de aproveitar o seu grande alcance para, de fato, de verdade, fazer um trabalho de utilidade pública e tudo mais, para além de doações e tudo mais, perdeu a oportunidade. Recuou agora, verdade, mas perdeu uma grande oportunidade. E deixou um lastro aí, né? Que para muitos que têm uma capacidade de entender todo o contexto, sabe que ele quis fazer palanquete político. E recuou, porque com certeza foi avisado que as consequências não seriam muito boas para ele. Por isso que ele recuou. Uma pena. O problema das redes sociais é esse, né? Muitas vezes dá eco da voz, com muito alcance, inclusive, para alguns embustes. Algumas coisas que eu vou te falar, uma coisa que era melhor ter ficado quieto e calado. Inclusive, o Rodrigo Pacheco falou que é necessário que haja o mínimo de marco ético nas redes sociais, que não está dando mais para aguentar tudo isso. É muita mentira, gente, é muita fake news, né? Mas eles não vão parar. Se não tiver uma responsabilização séria, eles não vão parar. Por quê? O que eles têm é isso. Inclusive, saiu uma pesquisa Quest, né? E disse que nessa pesquisa ficou votado lá e estimado que Bolsonaro, se ele pudesse ser candidato a presidente nas eleições agora de 2026, ele seria o mais rejeitado. A maioria dos que foram entrevistados, né,
Tipo assim, em quem que você não votaria para presidente da República de jeito nenhum nas eleições de 2026? Foi mais ou menos essa pergunta. Mais de 50%, mais de 54% disseram que em Bolsonaro. Então, infelizmente, esses boçais fascistas não vão se calar. Eles continuarão nas redes sociais. Mas, felizmente, de outra banda, eles estão descendo tanto o nível, tanto, principalmente no momento deste catástrofe no Rio Grande do Sul, que eles estão perdendo mais adeptos. Eles estão perdendo pessoas de dentro da bolha mesmo, porque tudo tem limite, gente. E dentro desse contexto que está passando o Rio Grande do Sul, esse contexto é muito mais gravoso, que ao invés de estarem realmente tentando ajudar a população gaúcha, estão criando factoides. Primeiro, para tampar a irresponsabilidade dos governos, notadamente os negacionistas, e não ficar claro que eles são responsáveis. Segundo, para tentar dizer que o governo atual, governo federal Lula, não está ajudando, não está fazendo aquilo que tinha que ser feito. E para isso eles atacam inclusive as Forças Armadas, porque as Forças Armadas não anuíram a tentativa de golpe. Então existe ali aquele rancor desses negacionistas da extrema-direita em relação às Forças Armadas. Aí eles tentam atacar as Forças Armadas, tentam descredibilizar o trabalho da imprensa, e tudo isso para quê? Para criar um ambiente propício em que eles são os salvadores, onde o povo gaúcho por si só está se salvando. Estão se salvando também, mas não só por si só. É necessário, sim, a presença do Estado, a ajuda do Estado, e que estão fazendo. As prefeituras estão fazendo aquilo que pode, o Estado está fazendo aquilo que pode, e o governo federal está fazendo o que pode também. É claro que isso não tira a responsabilidade que tem que ser debatida sobre toda essa falta de gerenciamento de preservação e até mesmo da falta do gerenciamento dos riscos, em que agora vai ter que gerenciar o desastre, que é muito mais difícil e que leva, consequentemente, vidas humanas. Quando eu lembro que o prefeito de Porto Alegre não revestiu, não vinculou nenhum centavo para medidas ambientais de preservação de desastres climáticos, isso não tem nenhuma justificativa. Até porque o ano passado morreu 54 pessoas no Rio Grande do Sul, em decorrência de desastre climático drástico, extremo, em decorrência de uma série de estudos que falam que o Rio Grande do Sul é uma área de risco. E os gestores, ao invés de trazer mais robustez às normas ambientais, fizeram foi o contrário, passar a boiada, como disse Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente de Bolsonaro. Vamos deixar a boiada passar. E Eduardo Leite também ajudou nessa boiada, quando houve a flexibilização de normas ambientais no estado do Rio Grande do Sul, especialmente em 2019, chancelado, apoiado e aplaudido pelo atual governo federal à época, Bolsonaro. Então, isso tudo tem que ser levado ao debate. É claro que tem que ser feito o trabalho de salvamento, de sobreviver mesmo nesse momento, de restauração. Vai ter um grupo no estado do Rio Grande do Sul que serão de refugiados. O que é isso, Andréa? Não vai ter para onde voltar. Não vai ter casa mais para voltar. E mesmo que as águas baixem, ele não poderá mais morar naquele local, porque a ocorrência dos eventos climáticos dramáticos, extremos, continuarão, serão a cada ano mais comuns, em decorrência do aumento da temperatura no mundo e do efeito estufa, em que a gente só joga gás carbônico, só gás lá para cima.
Aí o trem fica preso lá em cima, aí cria o efeito estufa, que gera os eventos climáticos extremos, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Pra você ter ideia, o ano passado foram mais de 250 eventos climáticos extremos no mundo. E isso vem sim, sendo falado desde 1972, que gerou a COP em 95, que é a Conferência do Clima, que ocorre agora todos os anos. Em 2021, teve um dos maiores relatórios que foram entregues para os países signatários, colocados à disposição dos países signatários. O Brasil era um deles, falando desses eventos climáticos dramáticos, extremos. A pergunta é: quem é que fez alguma coisa? Que deveria, que poderia, que tinha caneta e que fez alguma coisa? Por isso eu digo, os gestores públicos que não fizeram o que tinha que ser feito, cometeram ecocídio. Ecocídio está previsto no Estatuto de Roma. Aqui, ó, para a gente encerrar a live. Ecocídio. Para os efeitos do presente estatuto, Estatuto de Roma, entender-se-á por ecocídio qualquer ato ilícito ou arbitrário perpetrado com consciência de que existem grandes probabilidades de que cause danos graves, que sejam extensos ou duradouros ao meio ambiente. Isso é ecocídio, e que pauta o Tribunal Internacional de Roma. O que eu quero chamar a atenção para você, meu querido e minha querida? Tem que haver a responsabilização de gestores, seja presidente da República, seja governadores, seja prefeitos, que não adotarem medidas preventivas necessárias, que não adotarem medidas de risco necessárias. Por quê? Depois só chorar os mortos é muita desumanidade. E tentar se esquivar da responsabilidade, não dá. Esse debate tem que ser feito, seja no município que for, seja no estado que for, seja no Brasil ou no país que for. Tem que haver a responsabilidade ambiental dos gestores, porque esses eventos continuarão e serão cada dia mais comuns, conforme o painel intergovernamental do clima, que é um órgão da ONU, em que é hoje a maior fonte de estudos, de cientistas, de análises, de medições em relação ao clima, em que o Brasil, inclusive, durante o governo Bolsonaro, era signatário. Lamentável. Nossa solidariedade absoluta ao povo gaúcho do Rio Grande do Sul. Espero que tudo se resolva e que a análise tem que passar também pelo aspecto político, porque é o político que determina onde vai ser feito, onde vai ser destruído, o que é isso, o que é aquilo. E o que houve no Brasil nos últimos anos foi um desmonte das normas ambientais, que inclusive esse passar a boiada continua ali como seus representantes primeiros, os deputados e senadores bolsonaristas que estão no Congresso Nacional, que querem porque querem estabelecer alterações em normas ambientais, flexibilizando a sobrevivência
do meio ambiente, da fauna e da flora. Pra você ter ideia, a semana passada, na quinta-feira, houve análise dos vetos. Você lembra que eu expliquei para vocês, não é? Houve análise dos vetos. Foi aprovado no Congresso Nacional a lei que flexibiliza o uso de agrotóxico no Brasil. Lula pegou essa lei, que foi aprovada pelo Congresso Nacional, e vetou 17 pontos que foram aprovados. Vetou 17. Na quinta-feira passada, 8 desses vetos foram derrubados pelo Congresso Nacional. Esse Congresso Nacional que defende o grileiro, o extrativista de madeiras, o garimpeiro, o agro a todo custo, derrubou 8 dos 17 vetos. Os outros ainda serão analisados. Dentre esses vetos que foram derrubados, tem o veto do agrotóxico, onde o Congresso Nacional aprovou que o Brasil poderá usar agrotóxicos de um país em que lá eles não usam o agrotóxico. Lá, no país que vende o agrotóxico é proibido. Mesmo assim, o Brasil poderá usar esse agrotóxico, que no país onde é produzido é proibido usar, pela capacidade que pode ter o agrotóxico de produzir doenças nas pessoas. Isso foi uma das situações que eles derrubaram o veto de Lula. Mas não foi só isso. Sabe o que eles derrubaram o veto também de Lula? Que estabelece o seguinte: para fazer análise de um agrotóxico, para ele ser autorizado aqui no Brasil, tem que passar pela Secretaria de Meio Ambiente, pelo Instituto de Meio Ambiente Federal, ele tem que analisar, estudar tudo, tem que passar pela Anvisa, que vai estudar a toxicidade do elemento e tal, do que tem ali, e tem que passar pela Agricultura, pelo Ministério da Agricultura. Pois bem, vou começar daqui para no café, tirar o Instituto do Meio Ambiente dessa análise e tirar a Anvisa dessa análise. Deixar só o Ministério da Agricultura para analisar se pode ou não pode usar o agrotóxico, X ou Y. Esse é o nível de debate, de desmonte, onde está se tentando passar a boiada e estão passando. Por quê, André? É o capital, é o agro. Vamos plantar, vamos criar gado, e a área de preservação permanente, a área de preservação ambiental, o licenciamento ambiental, que aguarde, que espere. Isso está acontecendo agora, em que o governo está tentando barrar com vetos, e o trem está passando. Por quê? Porque o Congresso Nacional, em sua maioria, por esses fatos que eu estou a te passar, representam o agro, representa elites de garimpeiros, representa a elite da extração de madeira, representa os grileiros. Pra você ter ideia, tem projeto de lei hoje no Congresso Nacional em que eles querem diminuir a reserva legal da Amazônia. Eles querem diminuir a reserva legal de 80%, a reserva legal da Amazônia, e diminuir para 50%. Isso vai ter consequências climáticas dramáticas, onde eles vão poder destruir metade da Amazônia. Isso significa o quê? Secas extremas, chuvas extremas e uma série de situações. Por quê? Porque vão acabar, com certeza, se isso for aprovado, vão acabar com o bioma todo, com a flora, a fauna, com tudo, da metade da Amazônia. Isso terão consequências climáticas dramáticas e extremas no país. E por que eles querem fazer isso, André? Eu não vou te explicar mais, não. Eu acabei de falar por quê. Porque eles querem defender e aprovar pautas de quem os colocou lá.
no cargo de deputado e de senador. E o pior de tudo é que depois vem fazer proselitismo político em cima da des do catá da catástrofe, da des do desastre daqueles que estão perdendo familiares e tudo o que construiu na vida. E o lamentável é que muita gente dá palco e palanquete e voto para esse tipo de gente que manipula, que engana e que só quer defender as elites no Brasil. E isso significa lascar com o meio ambiente, inclusive. Meu querido, minha querida, que isso tudo possa trazer esse debate à baila de responsabilidade, até para as gerações futuras. Senão, a gente vai acabar, a partir de um marco civilizatório de total desrespeito ao meio ambiente, talvez a gente não garanta as próximas gerações. Parece dramático demais, André, mas é dramático. É extremo. Não foi sem razão que antes, daqui 20 anos atrás, 30 anos atrás, os ambientalistas eram chamados de ecoterroristas, porque eles avisaram o que ia acontecer e continuam avisando. Falta de aviso não é, falta de estudo não é, falta de cientistas e técnicos não é. O que falta são políticos que têm a caneta, compromissados com a vida. A vida. Meu querido, minha querida, dá aquela paradinha, curte a live porque o YouTube indica para mais pessoas. Compartilha, vota. Vocês viram que a gente continua em primeiro, hein? Vamos segurar no primeiro essa semana, que aí a gente já passa para a próxima fase. A gente fica mais tranquilo para pegar força para a próxima fase. Então, vamos pegar com tudo essa semana e votar no IBEST, para nessa semana a gente passar para a segunda fase. Aí descansar, para depois vir de novo. Com tudo, meu querido e minha querida. Aqui a gente fala, a gente mostra, a gente ensina, a gente repete e fala. Quem gosta fica, quem não gosta pode ir embora, gente. Não tem problema não. Mas aqui a gente vai falar. E aqui você ecoa a nossa fala, quando você curte, quando você compartilha, quando você comenta, você ecoa. E a gente precisa, porque tem fake news demais, tem mentira demais. Como que as pessoas gostam de clicar, compartilhando, curtindo mentira? Eu fico assim indignada de ver isso. Como que as pessoas gostam da tragédia, do pânico, sabe? Uma coisa totalmente desumana, cruel. Enquanto tem conteúdos de qualidade, não tem coragem de dar uma curtida. Meu querido, minha querida, muito obrigado pela sua presença, sapiência, resistência. Tamo junto sempre. Quem gosta, fica. Quem não gosta, foi embora já, não tem problema não, viu? Eu vou voltar às 16h30. Se cuida. Beijo no seu coração. Até a próxima live. Tchau, tchau.